Graça e paz, igreja. Amém. Em obediência ao meu esposo, né? Eu estou aqui para compartilhar uma palavra para vocês, né? É a primeira vez. Não vamos nos demorar muito tempo, eu vou querer só um tempinho da atenção de vocês. Mas eu creio que aquilo que Deus falou para mim, Ele pode falar através de mim para vocês. Amém? Nós estamos com o tema de Se Tiveres Fé, né? E o título da minha ministração é Oração e Obediência Gera Fé. Eu gostaria que, por gentileza, vocês acompanhassem comigo em Salmos 84, 11. Você que não tem Bíblia, uma irmã amada trouxe 2 Bíblias, nós temos ali do lado da caixinha de oração. Se você quiser pegar, fique à vontade. Amém? A palavra de Deus nos diz no Salmo 84, no versículo 11: O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Queridos, se nós for ampliar essa palavra, tá? Nós podíamos ler ela da seguinte forma: o Senhor Deus é sol, luz, e escudo, proteção. O Senhor Deus concede favor. Nós sabemos que favor é graça e benefício. E honra, consideração à virtude, ao talento e à coragem, às boas ações e às qualidades de alguém. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Uma pessoa com integridade é uma pessoa inteira, uma pessoa completa e uma pessoa reta. Esse é o nosso versículo-chave. E aí o 12 segue: Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Nós já falamos sobre isso. Confiar é ter fé, esperar, ter confiança e entregar aos cuidados. A gente só vai fazer isso em quem a gente confia, né? Só vai ter essa fé em quem a gente confia. E aqui nós já entramos então no nosso tema, que é o Se Tiveres Fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quer dizer, não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus, né? Se ela, a palavra de Deus, é luz, proteção, graça, ela me traz benefício, me enche de coragem, enche de boas ações, aquele que se deleita nela. Como está sendo a minha vida com Deus? Como está sendo essa dependência, confiança? Como está sendo? Essa confiança, querido, e essa dependência na palavra de Deus, ela vem somente com o trabalho do Espírito Santo de Deus. Não tem de outra forma. Tá? Se a gente precisa ter intimidade, a gente precisa ter comunhão, a gente precisa ter tempo com Ele, para a gente poder gerar essa confiança. Se não for assim, a gente não vai ter essa confiança no Espírito Santo. Essa intimidade é que vai gerar a confiança. A Bíblia diz... Amém. Amém. Quem continua falando, sem Ele, vamos trocar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Oi. A Bíblia diz que sem Ele quem? A pessoa do Espírito Santo de Deus, nada podemos fazer. Nós não deitamos, nós não levantamos, nós não trabalhamos, simplesmente nós não fazemos nada, se não for pela presença do Espírito Santo. Entendo que de várias formas me aproximo de Deus: oração, leitura da palavra, jejum, louvor. Mas hoje vamos comentar um pouco sobre oração e obediência. Oração.
Queridos, nós precisamos ter um coração de oração. Nós precisamos ter um coração de oração. O nosso coração e pensamento, eles precisam estar ordenados, ligados em Deus. Orando em voz alta, mas também em pensamentos. A gente fica ali linkadinha com o Senhor, né? Com o coração aquebrantado. Porque a Bíblia diz que um coração aquebrantado e contrito, o Senhor não resistirá. Salmo 84:8, você não precisa abrir, tá, querido? Só se você quiser anotar. Diz assim, falando um pouquinho agora de oração, né? Ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Oração é um dos princípios de deleitar-se na palavra e confiar. Porque veja aqui, ó, 2 vezes ele fala, ouve minha oração, escuta-me, ó Deus. É um clamor, ele está clamando, ele está insistindo com o Senhor e confiando. Salmo 34:8 diz o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem, tá? A gente só vai saber se algo é bom se a gente provar, senão você não vai saber. De repente a tua vizinha ela fez uma comida gostosa, você olha lá, sente o cheirinho, pode ser que seja bom, mas se você não provar, você não vai saber se é bom. Efésios 6:18 diz: ore no Espírito em todas as ocasiões. Orar no Espírito, querido, é orar em pensamento. Porque às vezes você não pode orar ao alto, depende do lugar que você está, você precisa, ou então orar baixinho, ora no Espírito, em pensamento. Com toda oração e súplica, veja que fala de novo da súplica. Se há algo que eu preciso insistir com o Senhor, Senhor, por favor, eu preciso, eu quero. Ele sabe que a gente precisa, mas Ele gosta dessa comunhão. Ele faz questão dessa comunhão. Tendo isso em mente e estando atentos, querido, a nossa caminhada com o Senhor, nós não podemos nos distrair. Nós temos que estar atentos, porque Ele pode nos falar através de uma pessoa, através de um louvor, através de uma pessoa. Estar atentos à palavra de Deus e perseverar na oração por todos os santos. Mais uma vez, perseverar. Josué 9: não fui eu que lhes ordenei, seja forte e corajoso. Quer dizer que na nossa caminhada com o Senhor, se fosse fácil, o Senhor não ia dizer seja forte e corajoso. Como Ele colocou aqui, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Isso quer dizer que vai vir as provações e vai vir o desânimo. Querido, desânimo é uma arma que Satanás tem contra nós. A gente não pode desanimar. Está fraquinho, vai para o joelho. Não está conseguindo orar? Outro dia uma irmã tentou comigo, ela disse: Rosane, eu não consigo orar. Eu fui chorar na presença do Senhor. Só que a partir dali produziu louvor, produziu oração. E assim o Senhor quer. Um coração totalmente dele, né? Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, aonde você estiver, o Senhor é contigo. Ele é contigo. Agora eu quero te fazer uma pergunta, amado. Quem é que está te ajudando a andar? Quem está andando contigo? Quem está te fortalecendo? Senhor, né? Tem que ser, não pode ser outro, é o Espírito Santo de Deus. Mateus 5:44, mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Veja que não é só pelas pessoas que a gente gosta que é para a gente orar, né? É por todos, é pelos nossos inimigos também, né? Eu creio que nós não temos inimigos, né? O nosso único inimigo é Satanás, né? Mas mesmo assim, se você souber que tem alguém que não gosta muito de você, ore por ele, ele precisa da tua oração. Isso vai fazer muita diferença. No 45 diz: para que vocês venham a ser filhos do Pai que estás no céu.
Veja que tem uma condição, né? A gente precisa fazer a nossa parte para ser filho. Não é simplesmente eu sou filho de Deus. Não, como é que está a tua parte? Né? Orar é permanecer na presença de Deus e isso produzirá fé. Orar é colocar diante de Deus os nossos fardos. Eu coloquei para as meninas no grupo de oração, meninas gostaram, né? O camelo, ele é um animal de carga. Né? Ele é usado para transportar peso. Só que quando ele está aquele peso insuportável, o que ele faz? Ele chega diante do Senhor dele, ele ajoelha e é retirado a bagagem que ele tem. E assim somos nós. Quem é o nosso dono? De quem nós somos servos? Está pesado? Está difícil? Joelho no chão. Senhor, está difícil. Me ajuda. Não estou conseguindo. Né? Tua palavra diz que tu és comigo por onde eu andar. Então, estou precisando colocar as nossas dificuldades para Ele. A Bíblia diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Que bênção, né? Deus se manifesta quando oramos e assim temos comunhão com Ele. Nossas orações nos ajudam a não entrar em pânico, querido. Quantas vezes você já entrou em pânico? Eu também. Quantas vezes a gente entra em pânico? Mas nós colocando as nossas orações diante dele, ele nos ajuda. Porque Deus não nos dá espírito de medo, e sim de poder, amor e moderação. Estou passando por isso? O Senhor vai me ajudar. Está difícil? Ele vai me ajudar. Amém? Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não vem da fé é pecado, querido. Se você tem dúvida de algo, não faz, porque se você fizer é pecado. Não tem um exemplo? Se tem pessoa que come carne de porco e acha que tudo bem, amém, deixa ela comer, deixa ela andar na fé dela. Mas se você come e acha que aquilo vai te fazer mal, não come. Você já vai comer achando que vai cometer um pecado. Ele contra o teu próprio corpo, porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Fé gera confiança. Dúvida gera incredulidade. Até foi ministrado quarta-feira passada, né? O Ricardo ministrou sobre Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, uma pessoa totalmente dele. Mas por que ele sacrificava para os filhos? Porque ele tinha dúvida. Talvez meus filhos possam pecar. Bem, chama eles para perto, ensina. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, ela não vai desviar dele. Queridos, eu lembro quando eu era pequenininha, do lado da minha casa tinha uma igreja, e a minha mãe, o desejo dela era ser crente. Só que na época, né, essa igreja ali, né, ela não podia, tinha as tradições que a gente tem que respeitar. Eu dizia: mãe, mas se for crente, não pode isso, não pode aquilo. Mas ela não queria tanto. Mas então vamos. Aí eu fui com a minha mãe nessa igreja. E a minha mãe me orientava, lia a palavra para mim. A minha mãe já partiu, já está com o Senhor, né? Mas a oração dela produziu fruto. A minha madrinha era cristã também, da Assembleia de Deus. Quantas vezes ela colocou a mão na minha cabeça e não orou por mim? Então faça isso, querido, com os seus pequenos. É de pequeno, porque a gente é muito rápido a querer levar uma palavra por um alcoólatra ou por uma prostituta, mas você esquece que tem as crianças. Você pode, não é que você vai impedir, mas você pode ser um instrumento de Deus, um colaborador, para aquela criança não chegar naquilo. É o que muita gente acaba chegando, infelizmente.
Senhor alegre por completo. É que a gente está fazendo, eu, você, como a gente está caminhando. Pela fé damos o primeiro passo, mas cada vez que eu encontrar um momento de decisão, Ele nos mostrará o caminho, porque é só Ele o caminho. Fé é o oposto do medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Marcos 4,40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Medo inibe a nossa fé. Isso aqui foi quando os discípulos estavam no barco. Vocês lembram dessa passagem, né? Que Jesus veio e acalmou a tempestade. Pela nossa fé, o medo é dissipado. Cada vez que avanço com fé, recebo coragem, ousadia, intrepidez, porque Deus ama pessoas ousadas. Querido, se você tiver projetos ousados, vá em frente. O Senhor ama pessoas ousadas. Ele não tem nada com pessoas tímidas. Ele diz assim: não, se forte, se corajoso, tenha ânimo, vá adiante, eu sou contigo. Amém? Falamos agora até de fé, né? Então, tá, Rosane, eu tenho fé, né? Porque a Bíblia diz que se eu tiver fé de um grão de mostarda, o Senhor vai agir, mas eu quero aumentar essa fé. Como que nós aumentamos essa fé? Lucas 17:5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. Pedindo. Pede, Senhor, aumenta a minha fé. No versículo 6, ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira: arranque e plante-se no mar, e ele lhe obedecerá. Eu não tenho ideia do tamanho de uma semente de mostarda, mas diz que é muito pequenininha. Então, se a gente tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, o Senhor vai agir. O Senhor vai fazer. A fé em Deus nos dá força para se submeter e obedecer. Essa palavra é difícil, né? Para nós mulheres, eu vou dizer por mim, para mim foi difícil a palavra obedecer. Mas como é que a gente consegue? Através do Espírito Santo de Deus. Porque não é para pessoas. Você não está se submetendo a pessoas. Pessoas vão ser beneficiadas, mas é a Deus. É a Deus que você vai se submeter. Como está a minha obediência a Deus e às autoridades que Deus pôs em minha vida? Seu patrão, você tem que se submeter. Os casados, o marido, né? A esposa, cada esposa é o marido. Autoridades, os nossos governantes, a gente tem que se submeter. Eles são autoridade e a gente ainda tem que orar por eles. Aí a Bíblia segue e diz assim, ó: submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro submeta-se a Deus. Não queira ir repreender o inimigo sem submeter a Deus, que você vai apanhar. A gente apanha, a gente precisa estar submetendo a Deus. Queridos, obediência. Tudo o Senhor ama, o louvor, a oração, o jejum, tudo Ele ama. Mas o que Deus mais aprecia é a nossa obediência. É a nossa obediência quando Ele fala, quando o meu marido fala. E não questione, faça. Ah, mas eu não queria. Tudo bem, se estiver errado, Ele vai prestar conta diante do Senhor. Porque nós, esposas, a gente se submete e o marido tem que submeter a Deus. Veja que é difícil. Marido, ame a sua esposa. Esposa, se submete ao marido. Acho que nós estamos na vantagem, né? Orar e obedecer, dois princípios fundamentais na vida do cristão. Crescimento espiritual me dá força para obedecer os seus mandamentos. Eu tenho dificuldade de obedecer, querido, eu preciso buscar crescer em Cristo. Eu preciso crescer, porque é mandamento do Senhor obedecer. Aquilo que minha fé não alcança, minha obediência alcançará. Estou falando por experiência própria. Muitas vezes o Fé faz algo.
E foi. Tá? Eu queria fazer? Eu não queria. Mas eu entendia. Por quê? Porque eu tinha lido na palavra que eu precisava obedecer. E Deus honra, não tem como. Nós temos uma pessoa que agradou muito a Deus. Uma pessoa que obedeceu demais a Deus, que foi Abraão. Abraão obedeceu tanto, ele guardou os preceitos, os mandamentos, os decretos, as leis, que ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado de pai de multidões. E nessa caminhada com o Senhor, querido, nós não sabemos quando o Senhor voltar. Nós cremos que Ele vai voltar. Nós não sabemos como. Né? Mas se nós partirmos antes dele voltar, como nós queremos ser lembrados? Rebelde? Bocuda? Ou então briguento? Não. Eu quero ser lembrada de colaboradora de Cristo. Mesmo que com as minhas dificuldades, com as minhas fraquezas, eu quero ser uma colaboradora de Cristo. Veja que coisa linda, né? Ele nem precisava de nós, mas Ele nos usa pela misericórdia. Também podemos ser conhecidos, além de amigo de Deus, pai de multidões, mulher virtuosa, homem e mulher segundo o coração de Deus. Olha que lindo, né? E querida, eu vou dizer uma coisa para você. O Senhor me falou hoje. Eu não sou uma mulher de Deus porque eu sei orar, porque eu sei falar em línguas, porque eu sei aquilo, porque eu sei aquilo. Não é só por isso. Eu sou uma mulher de Deus, ou eu sou um homem de Deus quando eu cumpro com os meus deveres. O homem de Deus é o provedor, a mulher administra. Ou seja, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Ah, mas eu trabalho fora, Rosane. Não, tudo bem. A Bíblia diz que é em acordo. O casamento é em acordo, entende? Seu marido pode ajudar, amém, glória a Deus. Mas eu, esposa, sou a responsável. Né? O marido é o provedor. Amém, querido? Não é, eu sou mulher de Deus porque eu oro pelo Deus. Não, não é só isso. Eu tenho que ser uma mulher de Deus completa. Como ali vimos, íntegra, né? Completa. Eu quero incentivar, querido, a você ser uma pessoa de oração e de obediência, para a gente ver a glória de Deus na nossa casa. E o reino de Deus, ele começa na nossa casa, ele não é só aqui na igreja, ele começa na nossa casa. Orar e obedecer, essa é a palavra de Deus para mim e para você. Amém, queridos? Eu espero que eu tenha ajudado a fortalecer a tua fé, né? Espero que você tenha frisado no teu coraçãozinho que não é só, eu sou um homem de Deus porque eu faço isso. Não, eu tenho que fazer todos os meus deveres. E aonde que está, querida? Onde que está a essência? A essência está aqui. A Bíblia diz: o meu povo perece porque não tem conhecimento da palavra. Todos temos os nossos afazeres, mas nós precisamos ter um tempinho com Deus, em oração, em leitura, mesmo que seja para a gente ir lá chorar as nossas mazelas. Ele está lá, atento. Amém, amados? Se vocês precisarem de alguma oração, os pastores estão aqui, vocês podem ficar à vontade. Se você precisar ir para casa, vá em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém?